Ok, pessoal, vamos fazer essa gravação da nossa revisão por causa do feriado, viu? Não foi possível a gente ter essa aula de revisão presencial aí por causa do decreto do governo de que teria esse feriado na quarta-feira, tá certo? Então a gente vai pensar o seguinte, vamos rever aqui aquilo que é importante para a avaliação de vocês, que vai ser na próxima quarta-feira, tá legal? Então eu espero que vocês assistam esse vídeo e que possam retirar as dúvidas e aprofundar mais no estudo de vocês. Então, nossa disciplina é Programas e Projetos na Educação Básica, para o 5º período, e essa é a revisão dos nossos temas para avaliação 1, ok? Vamos lá, então. A primeira coisa que vocês precisam entender bem, que a gente discutiu muito nas nossas aulas aí, era qual era a diferença básica, ou o que caracteriza um programa educacional e o que caracteriza um projeto educacional. Então, se nós formos observar bem, um programa educacional ele é algo bem amplo, né? É um planejamento que permite você andar em várias direções muito bem detalhadas, e dentro do programa é que deve conter o quê? As estratégias e a dinâmica de todo o trabalho que será realizado para determinados fins. Tá? Então, se nós formos desenhar, vamos dizer aí assim, deixa eu colocar aqui uma canetinha para a gente. Se nós formos desenhar a ideia de programas e projetos, eu faria assim, faria um espaço bem grandão aqui. Esse espaço grandão aqui, nós iríamos chamar ele de espaço do programa, certo? Então veja que um programa ele é muito abrangente, ele é macro. Aqui dentro desse programa, teríamos aqui várias ações que seriam realizadas para que determinados efeitos surjam, né? No nosso caso aqui de programa educacional, então as ações que são realizadas dentro desse programa um fim específico, tá certo? Então nós podemos pensar o seguinte, os projetos seriam as ações que vão compor esse programa. Uma vez que um programa é algo macro e organiza bem a logística, a didática do que vai acontecer, cada uma dessas ações aqui poderia ser um determinado projeto dentro do programa. Então, poderíamos dizer o seguinte, então um projeto seria aqui, ó, então aqui poderia ficar o projeto 1, seria a primeira ação desse programa, depois nós teríamos algumas outras ações aqui, vou colocar aqui mais um aqui na frente, nós teríamos um outro projeto 2, aqui que também faz parte desse programa. Então, de tal forma que podemos entender que um programa ele é amplo, ele é bem macro mesmo, bem grande, e que dentro desse programa se encaixam vários tipos de situações. Entre elas, a gente chama de projetos, tá bom? Então, um projeto, ele é na verdade o que? Ele estabelece o traçado de uma operação, ou seja, de um conjunto de ações que tem um fim bem específico, tá certo? Onde, por exemplo, todo projeto ele tem um produto, tá? Então, normalmente o programa ele viabiliza, vamos dizer assim, viabiliza a execução de ações menores, onde cada um dos resultados dessas ações, quando todas elas forem alcançadas, digamos que o programa atingiu o seu objetivo. Tá? Então, um projeto seria essas ações dentro de um programa, tá bom? Então, podemos caracterizar programas e projetos dessa maneira. Outra coisa que é interessante é que esses projetos aqui, olha, todo projeto ele é muito bem caracterizado, ele tem toda uma dinâmica, tá bom? Ele tem todo um escopo, vamos falar assim. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco a respeito do que é esse escopo aí. Mas uma coisa que é bem interessante nas diferenciações de programas e projetos é que
um programa ele pode ser permanente. Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que nós temos um programa aqui, só usar uma borrachinha aqui. Vamos imaginar que nós temos um programa educacional acontecendo aqui na nossa região. Suponha o seguinte, eu tenho aqui projeto ou programa, vou colocar assim, ó, o programa, deixa eu lembrar aqui um programa interessante da educação, bota aqui Programa Brasil Alfabetizado, olha só, Programa Brasil Alfabetizado. Esse programa, por exemplo, ele pode repetir todo ano, ele pode ter a duração do ano inteiro, por exemplo. Ó, ele teve aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele pode ser repetido o tempo inteiro. Já, não tem um limite de tempo para o programa. No entanto, ó, cada projetinho que tiver aqui dentro dele, um tempo bem definido, certo? Essa é uma das características dos projetos, tá bom? Então, os projetos que estão aqui dentro desse programa, eles têm tempo definido, tá? É uma característica dos projetos, é isso. Então, definido, vou botar aqui. Ok. Ficou meio borradinho, mas vai dar para entender. Então, os projetos têm tempo definido, os programas não, os programas são permanentes. Eu crio um programa aqui na educação e esse programa, ele enquanto ele estiver dando certo, enquanto tiver as políticas públicas querendo manter esse programa, ele está aí indeterminado em relação ao tempo, tá bom? Porém, os projetos não. Projetos, ele tem tempo para iniciar e tempo para finalizar. Legal? Então, essa é a primeira grande diferença entre programas e projetos, tá bom? Então, vocês podem pensar nisso. Então, de certa forma, se nós formos resumir a diferença entre programas e projetos, é o seguinte, que um programa é muito mais abrangente e geral, enquanto que um projeto educacional é mais específico, mais detalhado, tem um produto a ser alcançado e um tempo definido. Combinado? Ok, maravilha. Vamos então agora passar para o nosso próximo tópico, que é um programa nacional muito importante, tá bom? Que programa nacional é esse? Eu coloquei aqui, olha, o FNDE. Se você não tem costume com essa sigla, a gente vai tentar transpassar ele aqui para vocês de forma literal. O que é o FNDE? Então, F vem de fundo, ok? Então, olha só. Fundo. O N vem de nacional. O D vem de desenvolvimento. E o E vem de educação, ok? Então, a gente tem aqui o significado de FNDE. Então, nós podemos dizer o seguinte, que FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Pronto. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tá o dia aqui. Beleza. A ideia de fundo, tá? Então, aqui vamos discutir um pouquinho essa ideia de fundo aí. O que é esse fundo, na verdade? Quando nós falamos de fundo, o que significa? Vamos falar um pouquinho desde a criação dele. Esse fundo, ele foi criado em 1968, tá bom? A partir da lei número 5.537, e ela foi regulamentada pelo decreto número 1053 de 69, de 1969. Veja bem, não é novo esse fundo. Na verdade, ele tem aí mais de 50 anos já.
Então, ele foi criado com uma única finalidade, atenção. Ele tem a finalidade de captar recursos. O que é captar recursos? É coletar, providenciar recursos financeiros e canalizar esses recursos para financiar projetos de ensino e pesquisa. Ou seja, há os planos nacionais de educação. E dentro desses planos, dentro desse planejamento nacional da educação, existem os seus projetos, os seus programas. Então, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, é como se fosse, vamos dizer assim, se pudéssemos comparar ele com um banco, certo? E esse banco financia essas ações da educação, certo? Então, nós podemos dizer o seguinte, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele financia, olha só, financia os projetos, tá bom? Então pensem nisso. Quem é que financia os projetos educacionais brasileiros? O FNDE, tá bom? Olha aí. Podemos dizer isso, que em tese o FNDE ele tem a função ou finalidade de financiar os programas e projetos da educação brasileira, tá bom? E ele é vinculado diretamente ao MEC. É responsável pela maioria das ações e programas da educação básica no Brasil, como alimentação escolar, transporte, educação profissional, educação tecnológica e tudo mais, ok? Então é isso que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O próximo tópico que nós precisamos revisar aqui é como é que a aprendizagem baseada em projetos pode melhorar a qualidade da educação básica no Brasil. Já que a nossa disciplina é programas e projetos, então, em que está baseada a ideia da necessidade de existir uma disciplina dessa na universidade para vocês que estão aí cursando o curso de pedagogia, certo? Então, a gente pode entender mais ou menos o seguinte, que a aprendizagem baseada em projetos, ela traz muitos benefícios, tanto para alunos quanto para professores que utilizam essa metodologia, certo? Essa metodologia desenvolve muitas habilidades, como, por exemplo, a habilidade de resolver problemas, porque ao trabalhar com projetos, trabalha-se literalmente com problemas, porque só existem projetos se existir problemas que precisam ser resolvidos, tá bom? Então, nesse caso, quando o professor trabalha com a ideia de projetos, ele está trabalhando com a ideia de levar os seus estudantes a conseguirem resolver problemas, elaborar ações que lidem com esses problemas de tal forma a encontrar respostas para as perguntas que estão sendo realizadas dentro da execução desse projeto, tá bom? Então podemos imaginar o seguinte, se a gente chegar na sala de aula e começar a ensinar para os meninos os tópicos que vocês acharem importantes, aí vamos listar aqui, por exemplo, algumas coisas que vocês poderiam ensinar os meninos lá na escola. Vocês poderiam ensinar sobre a célula. Numa aula de ciência, vocês ensinariam sobre a célula, por exemplo. Numa aula de linguagens, vocês poderiam estar ensinando eles sobre tipos de textos, né? Então, olha só, tipos de textos. Na aula de matemática, vocês poderiam estar ensinando aí multiplicação de números inteiros, por exemplo. Multiplicação de números inteiros. E assim por diante. Toda vez que você começar um tema novo, se tiver algum aluno um pouco esperto na sala, ele vai sempre fazer uma pergunta que é notória nas nossas aulas. Para que eu vou utilizar isso? E aí você, além de explicar o seu tema, o seu conteúdo ali, o seu objeto de conhecimento, você ainda teria que dizer para ele como
utilizar, para que queria utilizar aquele conhecimento. Olha o quanto que a ideia de trabalhar com projetos, ela vem ajudar nesse sentido. Por quê? Porque suponha que você consiga montar um projeto aqui, que dentro desse projeto você vai trabalhar todos esses temas aqui, só que agora o aluno investigando essa situação. Ao invés de vocês trazerem aí os conceitos de célula, vocês levariam os meninos a pesquisarem, tá bom? Para eles mesmos descobrirem a ideia do que é uma célula, quais são os tipos de texto. Vocês poderiam fazer um projeto aí, de repente, que dentro desse, aliás, fazer uma ação dentro desse projeto, que os meninos teriam que produzir um texto. Aí você faria, eu quero um texto dissertativo. Não, eu quero um texto em forma de carta, em forma de bilhete, tá? Então aí já entraria dentro do próprio projeto o tema que você estaria ensinando de forma seca lá na sala de aula. Dentro da matemática você poderia dizer, se hoje eu tenho aqui 20 células e elas se reproduzem, elas duplicam de tamanho, dentro de 2 horas ela já tem 40 células e assim por diante. Então, trabalhar com projetos é a ideia de fazer com que os estudantes descubram por eles mesmos essas coisas que nós ensinaríamos de forma isolada, certo? Então, trabalhar com projeto tem essa vantagem de ajudar os meninos a resolver os problemas. Mas beleza, suponha então aqui agora que para querer ensinar esse conteúdo aqui, vocês precisassem encontrar um problema existente na comunidade que favorecesse a colocação desse projeto. Tá? Então vocês poderiam, vamos imaginar o seguinte, isso aqui, a lógica, né? Poderiam sair ali pelos arredores da escola e verificando o que estava acontecendo, por exemplo, e percebessem que as folhas das plantas estavam todas ficando ali amareladas. Então, suponha, vamos pesquisar então por que as folhas das plantas estão ficando amareladas. Qual é o sentido de tudo isso? Então vocês formariam um projetinho para tentar responder o motivo pelo qual as folhas das plantas ficam amareladas em determinada época do ano, por exemplo. Tá? Isso aqui é só uma ideia para vocês perceberem o quanto que os projetos podem ser bem mais animadores do que simplesmente as aulas normais. Tá certo? Então, vocês podem encontrar projetos de várias maneiras através dos problemas básicos que tem no nosso redor. Tá? Pensem nisso, então. Para ter um projeto, precisa de um problema, e resolver problemas, por exemplo, é muito mais interessante do que resolver exercício em sala de aula. Tá bom? Então, vamos pensar nisso. Por que a aprendizagem baseada em projeto melhora a qualidade da educação? Primeiro, porque vocês vão focar em resolver o quê? Resolver um problema, certo? Resolver problema. Quando se tem um problema, vocês vão traçar as estratégias para encontrar as respostas para esse problema. Beleza? Então, os próprios alunos aqui vão fazer isso. Vão traçar as metodologias, vão tentar encontrar meios. O professor fica ali só como uma espécie de orientador. Quando os meninos são muito pequenos, no caso, é uma orientação um pouco mais de perto, mais efetiva. Mas a ideia é que os estudantes consigam encontrar essas estratégias, desenvolver essas estratégias também. E outra coisa que é interessante é que essa metodologia ela desenvolve muito a curiosidade, a criatividade. Eu vou colocar isso aqui. Então, dentro da ideia de resolução de problemas, nós temos isso aqui em ação. Curiosidade. Nós temos aqui a criatividade. Tudo sendo desenvolvido. Nós temos aqui a produção, certo? A produção de alguma coisa, pode ser de textos, pode ser de conhecimento, mas tudo isso são despertados aqui nos estudantes quando resolvem o problema.
vocês poderiam encontrar muito mais justificativas por que a aprendizagem baseada em projeto é interessante. Tá bom? Ela traz muitas contribuições, principalmente as contribuições de trabalhar em grupo, ok? Essa aprendizagem baseada em projeto também contribui com essa colaboração entre os alunos, fazendo com que todo o grupo cresça, e não apenas aquele que está ali, que conseguiu resolver um exercício e o outro não, mas todo o grupo cresce, tá bom? Traz muitas competências novas, como protagonismo, pensamento crítico, tudo isso é útil e é vantajoso para a educação quando você trabalha de forma de projetos, ok? Então é mais ou menos essa ideia aí. Depois nós podemos ver quais são os requisitos de um bom projeto educacional. Quando a gente fala assim, um bom projeto educacional, nós precisamos pensar algumas coisas. Por exemplo, o que deveria ter, qual é o escopo, por exemplo, de um projeto educacional, certo? Que elementos devem incluir dentro de um projeto desse? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer vou botar aqui, botar assim, ó. Nós temos que ter um problema a ser resolvido, certo? Nós temos que identificar que problema será esse, e quanto melhor eu conseguir expressar esse problema, mais fácil vai ser para encontrar a solução. Às vezes a gente tem um problema e a gente não consegue representar ele por escrito. E se eu não consigo representar o meu problema por escrito, definindo ao máximo ali aquilo que eu tenho, que eu preciso, aquele determinado problema, mais difícil vai ser a sua solução. Mas se eu conseguir expressar esse problema de modo bem tranquilo, por escrito, fica mais fácil de resolver. Uma vez que eu tenho o meu problema, o próximo ponto é colocar aqui os objetivos desse meu projeto. Esses objetivos, eles se transformam em objetivo geral, que seria a solução final do problema, e também os meus objetivos específicos, onde seriam aquelas pequenas partes que eu vou conseguindo atingir, que quando juntos respondem ou solucionam o problema inteiro, tá bom? Então eu entendo o seguinte, que meus objetivos específicos são respostas parciais que quando juntadas dão a solução para todo o problema. Às vezes temos um problema que para chegar na solução dele eu preciso ir conseguindo encontrar algumas respostas antes. Então, essas respostas parciais seriam os meus objetivos específicos. E a minha resposta final ao problema seria o meu objetivo geral, certo? Logo em seguida, nós temos aqui, após os objetivos, é importante que a gente tenha uma coisinha chamada de justificativa. Olha só, é muito importante essa ideia de justificativa, por quê? Porque é aqui nessa justificativa que vocês vão responder a algumas perguntas, tá bom? Por exemplo, por que o projeto é importante? Qual a importância desse projeto ou qual é a relevância desse projeto para a minha comunidade? Para a comunidade escolar e para a comunidade em geral. Vocês têm que pensar nisso. Então, dentro da justificativa, vocês não vão colocar lá, por exemplo, citações de outros autores, não cabe dentro de justificativa, não é interessante. Dentro da justificativa, vocês não vão colocar lá parcerias que vão ser úteis para o desenvolvimento do seu projeto, como empresas que vão oferecer recursos para vocês. Não coloque isso dentro da justificativa. A justificativa é um ponto do seu projeto que vocês vão dizer por que o seu projeto é importante, quais as características. Você pode situar esse seu projeto no tempo, por exemplo, fazer uma linha histórica
daquele problema e, a partir dessa linha histórica, mostrar que esse problema, por exemplo, vem persistindo e que naquele momento, agora, no agora, é importante que esse projeto exista para que consiga dar um fim a determinado problema, ou pelo menos amenizar o problema em questão, tá bom? Então, vocês devem pensar nisso. Na justificativa, tem que ser algo bem claro. Você vai demonstrar para os seus leitores, para o seu público, que o seu projeto é importante. E ali dentro deve ter apenas esse tipo de informação, tá bom? Mostrando os motivos pelos quais o seu projeto é importante e relevante para a comunidade, tá bom? Depois nós temos aqui o próximo item do projeto, que seria você dizer quem é o seu público-alvo, ok? Então, público-alvo. Como nas nossas aulas nós ficamos apenas por enquanto até aqui nesse nosso escopo, aqui eu vou só falar rapidamente quem são os próximos elementos do nosso bom projeto, mas não vou falar bem dele porque ele vai ficar para a nossa prova número 2, tá bom? Então depois tem que ter o público-alvo, logo em seguida vem a metodologia, ou seja, como é que esse projeto vai ser desenvolvido. Depois nós temos um cronograma, né? Porque um projeto ele tem que ter sempre essa característica, tem um começo e um fim. Cronograma. Ok? E mais algumas coisinhas que a gente pode ajustar aqui. O próximo seria que seria os recursos. Recursos e avaliação. Vou colocar aqui a avaliação aqui na frente, onde essa avaliação seria você em cada etapa e observando se atingiu as metas ou não, tá bom? Mas em tese seria essas partes de um bom projeto educacional. Bacana? Vamos avançando. Depois nós temos aqui os tipos de projetos educacionais e como é que eles quais seriam essas designações desses projetos educacionais, tá bom? Vamos verificar aqui. O primeiro tipo de projeto educacional, que é bem interessante, é chamado de projeto de intervenção, tá bom? Então são os 4 tipos de projetos, mais ou menos, que a gente pode discutir aqui. Então, aquele projeto de intervenção. O nome já está dizendo mais ou menos o que é a ideia. Olha, projeto de intervenção. Ele planeja intervir em alguma ou fazer alguma alteração numa estrutura ou numa dinâmica de algum sistema educacional atual, tá bom? Então, quando se fala assim, não, vamos fazer um projeto educacional de intervenção, é quando tem algo que já está em funcionamento, mas não está dando muito certo, então se faz um projeto de intervenção. E aí, esse projeto de intervenção vai fazer justamente como o nome já diz, vai fazer uma intervenção ou na estrutura ou na dinâmica do projeto que está acontecendo, a fim de resolver as pendências que porventura estejam acontecendo. Certo? Então, esse é um dos tipos de projetos educacionais. O segundo tipo de projeto educacional que nós podemos ter são projetos de pesquisa. Olha só. Então, os projetos de pesquisa, o que seria? Eles visam realizar investigações por meio da experimentação. Quando se fala assim de projeto de pesquisa, o próprio nome já dá uma ideia também, né? Então, pesquisar é você investigar, é você experimentar, fazer hipóteses, testar essas hipóteses, verificar o que deu certo, o que não deu certo, é aprender com a pesquisa prática, tá bom? Então, esse é um outro tipo de projeto educacional bastante interessante.
O terceiro tipo de projeto educacional são chamados de projetos de ensino. Então, vou colocar aqui, projeto de ensino. Esses projetos de ensino, eles auxiliam justamente na melhoria da aprendizagem dos estudantes. Então, quando é que você faz um projeto de ensino? Quando você percebe que os estudantes estão precisando ter mais informação a respeito de determinado assunto ou determinado tema. Então, se faz um projeto de ensino para melhorar essas aprendizagens dos estudantes. Tá certo? E, por fim, por exemplo, posso colocar aqui mais um que é chamado de projetos de trabalho. Veja que todos esses tipos de projeto aqui está dentro da definição de projetos educacionais, tá bom? Então, esse projeto de trabalho são projetos educacionais feitos dentro de uma disciplina. O que seriam essas disciplinas? São o que nós chamamos hoje de componente curricular, tá? Então, normalmente, os projetos de trabalho, eles podem acontecer bastante dentro de uma graduação, como é o caso que vocês estão agora, dentro de uma pós-graduação. Dificilmente se faz esse tipo de projeto de trabalho lá na educação básica, tá bom? Então, eu trouxe ele aqui para a gente poder ver que era um projeto educacional, mas na educação básica a gente vê outros tipos de projeto, normalmente os projetos de ensino. Tá ok? Então é interessante que vocês saibam falar a respeito de cada um desses tipos de projeto educacional. Pelo nome aqui deles, vocês podem depois pesquisar aí na rede e verificar a especificação e as definições de cada um deles. Tá bem? Muito bem. Avançando aqui então, nós temos agora a ideia de projetos integradores. O que é um projeto integrador? Qual é a ideia dele? Os projetos integradores, eles são iniciativas estratégicas de ensino e aprendizagem que vêm com um objetivo muito, muito interessante, que é de proporcionar a interdisciplinaridade dos temas estudados nas componentes curriculares da educação básica. Vamos pensar o seguinte: o que é comum a gente estudar nas escolas? Eu vou colocar aqui. É comum você ter aulas de português. Vou botar aqui. Então, as aulas de português têm o seu espaço bem definido, né, na escola. Mas também vocês têm aula de quê? Tem aula de matemática. Olha só, os estudantes também têm aula de matemática, tem aulas de ciências. Só que tudo isso daqui acontece dentro de um horário específico, num dia específico lá na escola. Então, tem o seu dia, a sua hora certinho. Tem também aqui o que mais que a gente estuda. Então, vou colocar aqui, tem as aulas de inglês. Olha aí. Então, isso aqui já dá para a gente ter uma ideia interessante. Cada uma dessas componentes curriculares, elas são como se, em si, elas iniciassem e finalizassem ali. Aparentemente, o estudante pode pensar o seguinte, que eles são conhecimentos que depois não se juntam. E os projetos integradores chegaram para isso, chegaram para dizer que esses conhecimentos que nós encontramos ali de forma meio que separadas, eles podem ser trabalhados de forma geral, dentro de uma mesma metodologia, a fim de que o estudante perceba que esses conhecimentos se entrelaçam. Olha só, vamos fazer aqui uma ideia aqui de um furinho nesses nossos cartões. Então, olha só o que acontece. Esse aqui vai perpassar por esse, ó, vai estar ali em acordo com ciências.
vai vir aqui no inglês. Olha aí, é como se os projetos integradores fossem essa linha que vem fazendo uma ligação entre essas componentes curriculares, ok? Então vocês vão pensar nisso. Então o que é um projeto integrador mesmo? É uma estratégia de juntar os conhecimentos das componentes curriculares em geral, a fim de que os estudantes percebam que os conhecimentos não são, vamos dizer assim, independentes entre si, que um não precisa do outro, tá bom? Então nós temos aqui a ideia de que os conhecimentos eles se integram a partir de uma estratégia. Então, um projeto integrador é mais ou menos isso, tá bom? Então a gente vai entender aqui que esse projeto integrador ele vai ser aquilo que vai ligar as componentes curriculares, certo? Vai fazer uma ligação entre esses conhecimentos que até então para nós eram assim, meio que separados. Tá joia? Vamos lá então. Ok, avançando ao próximo. Os temas contemporâneos transversais. O que significa esses temas contemporâneos transversais? Bom, na nossa educação brasileira, foram colocadas aqui algumas coisas que são importantes para serem aprendidas, mas que não estão dentro da escola, como elemento de aprendizagem. Então, nós temos aqui seis temas que foram chamados de temas contemporâneos transversais. Vamos listar eles aqui. Olha, seis tópicos. O primeiro deles é o meio ambiente. Observa que se você for na escola, não tem lá uma componente curricular que se chama meio ambiente. Depois agora nós temos economia. Também não tem uma componente curricular chamada de economia. Outra é saúde, cidadania e civismo é o próximo. Cidadania e civismo. Depois nós temos multiculturalismo. E por fim, ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Pronto. Esses seis temas, eles são chamados de temas contemporâneos transversais. Eles são assuntos que são úteis para todo estudante, são úteis para toda a educação, mas que não existe um espaço específico para trabalhar com eles dentro das nossas escolas. Portanto, esses temas contemporâneos transversais, eles têm que ser trabalhados de modo interdisciplinar, até mesmo pode ser usado como aquela ideia dos projetos integradores, mas eles têm que ser trazidos para a escola para que se discuta, para que se entenda e se aprenda sobre esses temas que são realmente temas que são importantes para a sociedade, para a comunidade, mas que não estão dentro do currículo escolar de forma muito bem definida, tá bom? Então, vocês precisam saber muito bem que temas são esses. Então, eles são apenas 6, certo? Meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. Bacana? Vamos ver então qual é o nosso último tópico aqui, são os planos de educação. Bem, esses planos de educação, a gente comentou na sala de aula aí a respeito, eles são dados por esfera. Eu vou desenhar aqui então o seguinte, vou desenhar aqui um espaço bem geralzão,
Esse espaço geralzão é como se fosse a nossa nação brasileira. E para essa nação brasileira fluir bem, acontecer bem, então foi preciso que fosse criado um plano especial de educação, certo? Qual é o Plano Nacional de Educação? A gente chama ele de quê? De PNE. Olha só, P de plano, N de nacional, E de educação. Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação, ele tem aqui basicamente duas coisas interessantes. A primeira coisa que vem nesse plano, efetivamente construtiva, a gente chama de metas, ok? Então, o Plano Nacional de Educação tem as metas a serem atingidas e os seus prazos bem definidos, tá ok? Ótimo. Já as metas, então olha só, o plano foi dividido em metas e as metas, para cada meta do plano foi determinada algumas estratégias. Olha só, estratégias. Perceba então isso, olha, o Plano Nacional de Educação possui metas, várias metas ali que você pode ver elas numeradinhas, meta número 1, meta número 2, meta número 3 e assim por diante. E as metas são divididas por em estratégias, ou seja, para cada uma das metas do Plano Nacional de Educação, existem as suas estratégias específicas para conseguir atingir então essas metas, tá bom? E o Plano Nacional de Educação, ele é o que? Ele é dentro da esfera da União, ok? Então a gente vai entender bem essa diferenciação agora quando a gente falar a respeito dos outros planos de educação. Beleza. Só que dentro da nossa nação, da nossa União, nós temos aqui, por exemplo, quem? Vamos colocar aqui alguns exemplos. Nós temos as unidades federativas. Então eu tenho o Tocantins, eu tenho mais o que aqui? Eu tenho o Ceará. Quem mais que eu tenho aqui? Eu tenho o São Paulo e assim por diante. Cada um dessas unidades federativas tiveram que criar o quê? O seu próprio plano de educação. Então, vou tomar aqui, por exemplo, como exemplo, o nosso Tocantins, beleza? Então, dentro do estado do Tocantins, assim como todos os outros estados, surgiram os PES. O que são os PES? São justamente planos estaduais de educação, ok? Então, pensa nisso daí. PNE é o plano nacional, é o plano gerencial da nação, da educação nacional. Os estados fazem os seus planos estaduais tendo como referência o plano nacional. Tá bom? Aqui também, dentro dos planos estaduais, a mesma ideia. Aqui também vem as suas metas e nas metas tem as suas estratégias. Certo? Então, todo plano tem isso, tem as suas metas e as suas estratégias. Mas lembrando que o plano nacional é para a nação inteira, é para a União inteira, tá bom? E os planos estaduais, que é os PES, eles são apenas para as unidades federativas em particular. Beleza? Joia. O que mais? Depois, dentro de cada uma dessas unidades federativas, que são seus estados, vamos fazer aqui agora uma ampliação. Vamos pegar aqui um pedacinho aqui do estado do Tocantins e vamos ampliar ele aqui um pouquinho. Olha, aqui o que nós vamos ter aqui? Vamos ter os municípios, certo? Ali nós vamos ter alguns municípios dentro desse espacinho aqui que nós estamos ampliando. Então, vou pegar aqui, tem o município de Ananás, nós temos o município Palmas, nós temos o município Araguatins, e assim por diante.
cada um desses municípios aqui também tiveram que confeccionar o seu plano de educação, certo? Todos eles, olha, todo município tem o seu plano de educação, chamado de quê? PME, Plano Municipal de Educação. Também com as suas metas e com as suas estratégias, certo? Então aqui a gente deixa bem declarada a hierarquia dos planos de educação, certo? Então, primeiro, nós temos o Plano Nacional de Educação, engloba todos os estados. Depois temos o Plano Estadual de Educação, que é só dos estados específicos. E depois os planos municipais de educação, que é de especificidade dos municípios. E cada um desses planos tem suas metas e as suas estratégias, ok? Então era isso, pessoal. A nossa revisão geral da nossa aula, das nossas aulas, fica por aqui, tá beleza? Que vocês consigam aí amplificar mais essas pesquisas baseado nesses temas que eu dei para vocês aqui nessa pesquisa, nessa revisão, tá bom? Vocês possam ler os textos que foram pedidos para vocês possam pesquisar na rede aí, mas que tenham uma boa base para fazer a nossa avaliação, tá ok? E eu desejo para vocês que a sua avaliação seja ótima, tá bom? Então vou colocar aqui boa avaliação 1. Bacana assim para vocês? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço.